Vamos conversar agora da chamada função polinomial do primeiro grau ou função do primeiro grau. É importante você saber que toda função do primeiro grau tem essa cara, tem essa aparência bem aqui, f de x, leia com o professor, f, entre parênteses um x aqui, igual a x mais b. Esse f de x é importante você saber que no lugar do fx, você, se quiser, você que decide aqui, é você que manda. Você pode chamar de y ou então de f de x, é a mesma coisa. Aqui você vai ter a sua função. Ah, mas Mura, eu não posso simbolizar a função por h de x? Pode. G de x, tá bom? Não tem problema nenhum. Mas todos são sinônimos para y. Então, se eu quiser ler, y igual a x mais b. O que é y igual a x mais b? A cara da função do primeiro grau. Mas, Mura, quem é esse a, quem é esse b? Calma, porque a e b são números. Em verdade, eu vos digo que esse a que acompanha o meu x, vou marcar, o meu a que acompanha aqui o meu x, recebe um nome, recebe uma denominação, coeficiente angular. Repita comigo. Coeficiente angular é o cara que acompanha o x. E esse outro carinha, que não tem ninguém ao lado dele, esse cara bem aqui, que é um chamado termo independente, não depende de ninguém, um valor fixo, é o meu b, esse b aqui, e é chamado, anote aí no seu caderno, coeficiente linear. Eu coloquei para você aqui, coeficiente linear. Repetindo até o momento, toda função do primeiro grau tem uma fórmula, uma aparência, y igual a x mais b. Esse a é chamado coeficiente angular e esse b é chamado coeficiente linear. Exemplos. Eu tenho, por exemplo, função aqui que eu chamei de fx, 2x mais 1. Esse 2 que acompanha o x é o coeficiente angular. Quem é o 2? Muito bom, coeficiente angular. E esse 1, prof? Esse 1 é o coeficiente linear. Um outro exemplo, função y menos 2x mais um número 3. Menos 2, coeficiente angular. E esse 3, coeficiente linear. É importante você saber que toda função vai ter uma representação num plano cartesiano. Falando em plano cartesiano, você sabe ou deve saber que você tem aqui o eixo das abscissas, que nós chamamos de eixo x, e o eixo das ordenadas, que é o meu eixo y. Esses dois eixos são perpendiculares. O que é ser perpendicular, prof? Forma um ângulo de 90 graus, que é esse símbolo aqui, tipo um quadradinho com um pontinho no meio, quer dizer que é perpendicular. Aqui é a origem do plano cartesiano. Bem aqui, show de bola? Então, não esqueça isso. Daqui a pouco eu repito novamente para você entender. E algo importante, fundamental da nossa aula. Você tem que saber que o gráfico da função do primeiro grau será uma reta. Tá bem aqui, ó. Gráfico da função do primeiro grau, da função polinomial do primeiro grau, é uma reta. Só que essa reta pode ser uma reta crescente ou uma reta decrescente. Crescente, filhão, é assim, ó, tá subindo, uma reta crescente, ou então assim, uma reta decrescente. Então, reta crescente ou decrescente. E alguém pergunta, mas nego lindo, sou eu, mas nego lindo, como é que eu vou saber se a minha reta sobe ou se a reta desce? Se é crescente ou decrescente? Eu vou olhar apenas para o coeficiente angular. Mura, eu não preciso fazer conta? Não, é olhômetro. Você vai olhar para o coeficiente angular. Se o resultado do coeficiente angular for positivo, maior que zero, a reta é uma reta crescente. Se o resultado for negativo, menor que zero, a reta é uma reta decrescente. Entenda bem o que eu estou dizendo. Se, por exemplo, alguém chega aqui e diz, olha, vamos desenhar essa função aqui da A? Vamos desenhar o gráfico da minha função? Deixa eu anotar aqui. fx igual a 2x mais o número 1.
O que é que eu gostaria que você soubesse até o momento? Que o meu coeficiente angular aqui, ele é o número 2. Esse 2, como é positivo, a reta é uma reta crescente. Então, eu já sei que o gráfico dessa função aqui vai ser uma reta subindo, vai ser uma reta crescente, o gráfico dessa função. E um outro detalhe, anota agora essa dica especial. Porque alguém pode chegar aqui e dizer assim, pera lá, toda hora você está falando do coeficiente angular. Se ele é positivo, a reta cresce. Se ele é negativo, a reta decresce. E o valor do B não é importante? O meu coeficiente linear não vai ser importante? Vai. Porque geometricamente, guarda isso no seu coração e na sua alma. O valor do meu B é o toque no eixo das ordenadas, no eixo Y. Moura, não entendi o que você está falando. Preste atenção. O meu coeficiente angular é 2. Se ele é 2, a reta é uma reta crescente. Combinado? Ah, tudo bem, prof. E esse número 1 que aparece bem aqui? Esse 1 aqui, o que é que ele vai dizer? Olha, esse 1 é o meu coeficiente linear. Quer dizer que lá no eixo das ordenadas, em cima do número 1, coloque aí, eu vou ter a reta passando por ele. Esse cara aqui, 1, é aonde a reta corta o eixo das ordenadas. E eu vou desenhar a nossa reta, vamos colocar de vermelho, passando pelo número 1 e subindo, aqui está a nossa reta. Então, é isso que eu quero que você entenda nesse momento aqui da nossa aula, que o coeficiente angular me diz apenas se é crescente ou decrescente, o sinal, se é positivo é crescente, negativo é decrescente, e o meu coeficiente linear, o valor fixo, é aonde corta o eixo das ordenadas. Show de bola? Em verdade, eu vos digo um detalhe, cuidado, que de repente o professor pode fazer uma pergunta para você, que ponto é esse que ela cortou o eixo das ordenadas? Porque se ele perguntar o ponto, é importante você saber que o ponto é o casal. Ponto você tem que falar o valor do x e o valor do y. Então não é o ponto 1, o ponto é assim. Aonde cortou o eixo y, o x é 0 e o y é 1. Por que o x é 0? Porque sempre em cima do eixo das ordenadas, o meu x vale 0. E aqui você tem a origem, né? Deixa eu colocar aqui a origem, já sabe os nomes, né? Eixo das abscissas, eixo das ordenadas, aqui é perpendicular. E aqui eu tenho, então, dessa maneira, a representação é um rascunho. Um rascunho, olhando só para o que eu tenho, o que é o angular, o que é o linear, eu já consigo desenhar o gráfico dessa função aí, polinomial do primeiro grau. E se eu perguntasse qual é o gráfico, a representação da minha situação B aqui? Mesmo esquema. Eu chego aqui, eu olho para o coeficiente linear. Quanto vale? Vale 3. Ah, mas por quê, prof? Porque o linear é aonde a reta vai cortar o eixo das ordenadas. Bem aqui é o número 3, mas você já sabe que esse pontinho, se o prof perguntar, é o ponto x0, y3. A reta vai passar por esse ponto. Aí eu olho para o coeficiente agora angular. Positivo ou negativo? Ah, o angular é negativo. Se o angular é negativo, quer dizer que a minha reta é uma reta decrescente. Show de bola? Então é isso que eu quero que você pegue a visão desse nosso bate-papo bem aqui, que eu falei o seguinte, vamos resumir até o momento. Toda função polinomial do primeiro grau tem uma cara. Qual é a cara? Y igual a x mais b. Esse A é o coeficiente angular. Se ele é positivo, cresce. Se é negativo, decresce. Esse B, o valor fixo, coeficiente linear. É o cara onde a reta corta o eixo das ordenadas. Show de bola? Eu gostaria que você anotasse que eu tenho mais para falar. Vamos agora fazer essa situação. Considerando a função, foi dada uma função aqui, que eu batizei a função por f de x, 5x menos 1. Se eu perguntasse algumas situações aqui, eu gostaria de saber, você pode colocar aí nos comentários aí a resposta, né? Antes de eu falar, quem é o coeficiente angular? Aí você coloca a resposta.
Quem é o linear? Coloca a resposta. Qual é o nome do gráfico dessa função? Você coloca a resposta. Ah, já sei isso, mas você tem que saber um pouco mais. Eu posso perguntar uma situação aqui que não é difícil, mas é importante você saber. Por exemplo, eu dou uma função dessa, vou anotar aqui a função f de x igual a 5x menos 1. E eu posso perguntar para você quanto vale a situação A. E na minha situação A, eu estou perguntando o f de 2. Mura, o que quer dizer f de 2? Eu nunca entendi isso. Eu até coloquei um símbolo aqui, uma notação para ficar bonitinho na sua imagem aí, que a função, lembra que eu falei agorinha? Eu chamo ela de fx, g de x, o que eu quiser, mas que tudo isso é sinônimo para y, porque y é a minha função. Então, quando eu quero saber o f de 2, eu quero saber qual o valor da função quando o meu x é 2. Esse cara que mora aqui dentro, guarda isso no seu coração, esse cara é o valor do x. Então, nesse caso, o meu valor do x aqui é o número 2. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o 2 e substituir na minha função. Lá onde está o x, vou colocar o número 2. Acompanha. 5 vezes 2 menos 1. Primeiro você resolve a multiplicação. 5 vezes 2 vai ser 10. Menos 1 vai ter 9 como resultado. E é importante você saber que esse 9 é chamado de imagem. Se eu perguntasse, né? Qual é a imagem quando x é 2? Isso aqui, um 9 é a imagem. Show de bola? Então, vamos fazer a B aqui. Tenho uma situação B. Eu quero saber o f de menos 2. Mesmo esquema. Vai ficar 5 vezes menos 2, menos 1. Toda vez que for negativo, coloque entre parênteses para fazer a multiplicação e não errar jogo de sinal. 5 vezes menos 2 vai ser menos 10. Menos 1, sinais iguais, conserva o sinal e soma menos 11. E dessa maneira, você sambou aí, você achou os valores. É importante você entender. Como isso aqui nós sabemos, né? Olha só a ideia. Como eu sei que isso aqui é uma função do primeiro grau, eu sei que o gráfico é uma reta. Se alguém me perguntasse aí, mas Mura, o que está acontecendo no plano cartesiano? Qual é a história bem aqui? Eu não estou entendendo. Olha, você teria o seguinte para você pensar. Aqui está o eixo das abscissas, bem aqui o eixo das ordenadas, e você sabe muito bem que você tem aí um gráfico, e o gráfico dessa função é uma reta. Essa reta e vai tocar em cima do menos 1, que é o eixo, né, aqui ó, no eixo das ordenadas, toca no coeficiente linear, que é o menos 1. E a reta é uma reta crescente. Então, eu sei algo assim da minha reta. Então, está um rascunho aqui, você pode fazer melhorzinho aí. Então, está assim o nosso esquema aí. Tenho esse esquema. Deixa eu só aumentar um pouquinho mais aqui. Show de bola? E qual é a ideia que eu gostaria que você entendesse? Por exemplo, quando x é 2, vamos pegar, por exemplo, lógico, você pode desenhar, marcando aqui, eu estou aqui fazendo a mão livre aqui. Então, por exemplo, quando x é 2, o que está acontecendo com a minha reta? Quando x é o número 2. Quando x é o número 2, deixa eu ver se eu consigo descer mais a reta. Foi. Quando x é o número 2, só para ficar dentro da razão aqui, ó. Quando x é 2, eu jogo na minha função, jogar é substituir, fazer as contas. Aí eu fiz as contas e esse valor deu 9. Então eu tenho esse pontinho que é um ponto da minha reta, 2 e 9. Então é isso que eu gostaria que você entendesse. Quando você acha, né, pega um número, substituir, eu estou achando na verdade um ponto de uma reta. Porque tem situações que a gente muda a pergunta e diz assim para o aluno, ei, você é capaz de achar um ponto de uma reta? Aí o aluno faz, o que, professor? Caiu a conexão, o quê? Né? Porque, na verdade, a pessoa tem que entender isso. Se é uma reta é formada por infinitos pontos. Então, quando eu escolho um valor do x, que eu vou substituir, eu acho o y, na verdade, eu estou achando um ponto que pertence à minha reta. Então, só para você sacar a ideia, para você entender. Um outro detalhe, porque isso aqui é fácil, não é o ser fácil, é o que a gente consegue explorar, o que a gente consegue entender.
Um outro detalhe que muita gente não entende. Esse x aqui é chamado variável independente. Anota aí, que os professores perguntam isso. X é a variável independente. E esse y é a variável dependente. Ah, por que x é independente? Porque o x eu escolho o que eu quiser. Não depende de ninguém. Né? Eu posso escolher qualquer valor do x. Mas o valor do y depende do x que você escolheu. Então, quando eu achei... Lembra que o f aqui é o y. Quando eu achei o f de 2, que deu 9, o y é 9 quando o x é 2. Então, esse 2 aí provocou o valor 9. Então, não esqueça. O x, variável independente. E o meu y é a variável dependente, porque vai depender do valor do x que você escolheu. Então, é importante você ter essa visão. Mas anote que eu tenho uma próxima questão. Até o momento, a gente falou de função e de repente você está perguntando assim, mas isso não pode envolver o dia a dia, professor. Como é que poderia cair com o contexto? Olha só essa questão. Uma prestadora de serviço cobra pela visita à residência do cliente e pelo tempo necessário para realizar o serviço na residência. O valor da visita, vamos anotar aqui, é R$ 40. E o valor da hora para a realização do serviço é R$ 20. R$ 20 por cada hora, mais um valor fixo de 40. Acabei de dar a resposta da questão, mas tudo bem. Uma expressão que indica o valor a ser pago, P, em função das horas H necessárias à execução do serviço é... Queridos, eu gostaria de explorar um pouquinho mais. Eu falei para você que a função do primeiro grau tem uma aparência. Qual é a aparência? Y igual a x mais b. Esse b é o coeficiente linear, que é o valor fixo. Opa. Na minha questão ele falou que tinha um valor fixo que era a visita. Então a visita, o cara chegou lá, é R$ 40, não interessa quantas horas vai ficar. Então esses R$ 40, para quem não percebeu, é o meu coeficiente linear. E no caso, o coeficiente angular, esse meu A, ele recebe o nome também de taxa de variação. A cada valor de x, você vai ter um valor de A. Eu quero dizer o seguinte, a cada hora que você fica lá, é R$ 20 por cada hora. Poxa, basta você montar assim. A minha função, escreva lá, pagamento, vamos chamar de P. O meu pagamento vai ser um valor fixo, que é de R$ 40. Você anota, R$ 40, mais um valor de R$ 20, que não é fixo. Vai depender da hora. Se for uma hora, é 20. 2, 20 vezes 2. 3, 20 vezes 3. H horas, 20 vezes H. Então, aqui você coloca 20 vezes H. E eu gostaria que você entendesse que isso aqui nada mais é do que a minha função polinomial do primeiro grau. Né? Eu posso mudar a letra, porque de repente, professor, só sei fazer com x, né, e com y. Apareceu um P, eu não sei fazer. Para com isso. Você sabe sim, é a mesma coisa. Ó. Y igual a 40 mais 20 vezes x. Ah, Mura, por que o x está acompanhado do 20? Porque é 20 por cada hora, por cada x, por cada h. Então, aqui está a minha função. E lembre que a ordem das parcelas não altera a soma. Se eu perguntasse para você, quem é o coeficiente angular? É quem acompanha o x, quem acompanha o h, 20. E o coeficiente linear é o 40. Então, eu espero que você tenha entendido que a minha resposta aqui é a alternativa D nessa questão. E mais ainda, a importância de você olhar para uma função do primeiro grau e compreender que o meu B é um valor fixo, que normalmente quando tem contexto, você tem que saber disso. Que o B, coeficiente linear, é o valor fixo e o meu coeficiente angular é a taxa de variação. A cada hora aumenta R$ 20. Vou deixar para você esse dever de casa, né, como se diz hoje em dia, né, esse prazer de casa. Você vai pegar essa função aqui, vai desenhar, vai colocar quem é o coeficiente angular, o linear, tá bom? Eu quero também que você faça o gráfico de cada função aí. Show de bola? Se essa aula ajudou você,
comente e compartilhe. Até a próxima. Epa, 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 não vai embora. Gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça, deixa sempre seus comentários aí, seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola.